Olá, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar dos exercícios da semana 2 do PET 3 de matemática do sétimo ano. Aqui, pessoal, como eu já disse anteriormente, que o nosso PET 3 ele está focado em frações, né? Então, como eu dizia, esse PET 3 ele é todo focado em frações. A questão número 1, vamos lá, da semana 2. Leia com atenção a explicação de Pedro. Essa letra aqui está um pouco ruim, mas acho que dá para a gente ler. Fluxograma é um tipo de diagrama utilizado para a representação esquemática de um processo ou algoritmo. A ilustração traz de forma descomplicada e fácil a trajetória de informações ou etapas que o compõem. Sua representação gráfica é geralmente feita com figuras geométricas e setas, unindo essas figuras. O fluxograma pode ser usado para resolver problemas que apresentam a mesma estrutura. Aqui ele vai falar desse fluxograma aqui, então. Fluxograma, gente, é um esquema, é um esqueminha que te dá a direção, te dá as orientações, te dá as regras que para você resolver alguma coisa, algum problema. Na matemática funciona dessa maneira. Então, olha, vamos elaborar um fluxograma para determinar a fração de uma quantidade. Aqui nesse número 1, então, não tem nada para fazer, né, propriamente dito, é uma informação para você. Na 2, também vai ser uma informação. Aqui nós temos o tal do fluxograma, o esquema. Aqui, de novo, o início, então, a setinha está para baixo, então nós vamos direto para essa placa. Identificar a fração A sobre B e a quantidade X em relação a qual se pretende determinar. Então, aqui ele está representando uma fração qualquer, A sobre B, é a representação de uma fração qualquer, um meio, um terço, 2/5, 7/8. E a quantidade X, ou seja, quando a gente coloca uma letra para determinar uma coisa na matemática, é porque a gente quer que aquilo seja generalizado, a quantidade X. A quantidade pode ser qualquer valor, é isso que quer dizer. Depois disso, que identificou a fração e a quantidade, nós vamos dividir a quantidade. Que quantidade? A quantidade X. Vamos supor que a quantidade seja 10, tá? Nós vamos dividir essa quantidade pelo denominador da fração. Ele está te mostrando como você vai determinar uma fração de uma quantidade, ou seja, uma parte de uma quantidade, certo? Então, vamos supor assim que seja 1/3 de 15, tá? Eu quero 1/3 de 15. Então, a minha fração A sobre B é 1/3 e a minha quantidade X é 15, certo? Aí ele está falando assim, dividir a quantidade, que quantidade? No caso do exemplo aqui que eu estou dando, 15, pelo denominador da fração. A fração é 1/3, então nós vamos dividir 15 por 3. Vamos ver qual que é o próximo passo. Multiplicar o quociente obtido pelo numerador da fração. Então, se for esse exemplo que eu estou te dando, 1/3 de 15, nós vamos pegar 15, divide por 3, 5. E multiplicar o resultado pelo numerador da fração, que é 1 no caso. Então, 5. Registrar o resultado da fração da quantidade. Aqui, gente, tem um registro, ó. O que ele fez? X não era quantidade? No caso, o exemplo que eu dei é 15, né? Dividiu por B. Quem que é o B? B é o denominador da fração. Não importa qual que seja o denominador da fração. A minha, que eu dei o exemplo, é 1/3, então é 3. O resultado disso, ele multiplicou por A. Quem que é o A? O A é o meu numerador da fração, que no caso do exemplo é 1, né? Que era 1/3. Então é isso. Enfim, resolvido o problema. Então ele montou através de um esquema, através de um fluxograma, a resolução de uma parte de uma quantidade, descobriu a fração de uma quantidade. Beleza. Até aqui tem alguma dúvida? Não. Ok. Alice, vamos para o exercício. Aqui você também não vai fazer nada, tá, gente? No 2. É apenas ler, interpretar, entender e ver o que é um fluxograma. 2. Alice doou 3/5 de R$ 200. Então, peraí, vou até parar de ler. 3/5 é a fração que eu quero. De quanto? De R$ 200. Lembra também daquilo que a gente sempre fala, ou dentro da sala, ou aqui que eu já falei com vocês. A palavrinha de é substituída na matemática pela multiplicação.
Eu falei isso na aula anterior. 3/5 de 200, então é a mesma coisa de multiplicar 3/5 vezes 200. Tá. Então, ela doou essa parte aqui, ó, 3/5 de R$ 200 para uma família carente. A sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou a Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou para essa família. Primeiro, você não sabe qual que é o valor em dinheiro que ela doou para a família. Você tem a informação aqui, ó. Então, nós temos que calcular quanto é 3/5 de 200. Para isso, ele pediu para utilizar o fluxograma da atividade 2 para determinar. Então, vamos lá de novo, ó. 3/5 de 200, é isso que eu quero calcular. O início, então, nós identificamos a fração, que é 3/5, e a quantidade, que é R$ 200. Depois, segundo passo, dividir a quantidade, que quantidade? R$ 200, pelo denominador da fração. Qual é o denominador? 5. Então, você vai dividir 200 por 5. Depois, próximo passo, multiplicar o resultado quociente obtido pelo numerador da fração. O numerador da fração é 3. Então, você vai multiplicar o resultado de 200 dividido por 5 vezes 3, ok? Registrar, você pode registrar isso através de uma expressão numérica. Deixa eu escrever isso aqui para vocês, aquele exemplo que eu tinha dado, escrevendo a expressão para você não errar e entender, que a gente vai registrar matematicamente, nós vamos registrar, não é só colocar o resultado não, tá? Olha aqui, gente. Então, vou montar a expressão. Aquela hora eu dei o exemplo de 1/3 de 15, né? Então, vamos seguir o passo a passo aqui, de novo. Eu vou pegar a divisão, vou pegar a quantidade que é 15, dividir pelo denominador. Então, 15. Ixi, tá, deu. 15 dividido, cadê meu sinal? Divisão. Dividido pelo denominador, que era 3, né? Que é o resultado, 1/3 de 15, que eu falei. E o resultado dessa operação, cadê aqui? O resultado dessa operação, nós vamos multiplicar pelo numerador, perdão. O numerador, no caso do meu exemplo, era 1, porque era 1/3. Pronto, o resultado disso será a quantidade. Então, olha, expressei matematicamente, através de uma expressão numérica, aquilo que o fluxograma está me pedindo, aquilo que ele, né, me orientou a fazer, ok? Então, é isso que vocês vão fazer, inclusive, na letra a quantidade que a Alice doou para essa família carente. Você vai calcular 3/5 de 200 e vai registrar aqui. B, a quantidade que a Alice recebeu como presente da sua tia. Depois que você calculou a letra A, você vai saber o valor em dinheiro, você vai calcular 3/4 dessa quantidade. Porque foi isso que a Alice recebeu de presente da tia. Até aqui alguma dúvida, gente? Não. Não. Fácil, né? Aqui, ó, o exercício 4, do mesmíssimo jeito que a gente fez o exercício anterior. O pai de Pedro possui R$ 600 em sua carteira, mas ele gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. De novo, uma parte desse dinheiro foi utilizado para pagar. Quanto é em dinheiro essa parte? Aí você vai calcular, utiliza o fluxograma e registra as operações aqui. Da mesma forma, você vai pegar a quantidade, dividir pelo denominador e o resultado você multiplica pelo numerador. A quantidade paga pelo pai do Pedro nesse supermercado e a quantidade que sobrou. Se ele tinha 600 e gastou alguma coisa que você já calculou aqui na letra A, é só fazer a operação e registrar aqui qual que é o valor que ele vai ter após esse gasto. 5. Elabore uma situação-problema que possa ser solucionada por meio do fluxograma da atividade 2. Então, você vai bolar um exemplo da sua cabeça. Pode se basear por um desses aqui. Você quer calcular 2/5 do salário do seu pai que ele dá para você de mesada. Vamos supor. Aí você vai bolar um exercício assim, mais ou menos dessa maneira, e resolver, claro, ok? Resolver igualzinho no fluxograma. Gente, então, a semana 2 é só isso, tá ok? Ô, gente, então eu vou finalizar aqui com vocês hoje. Na semana que vem estamos aqui novamente.
no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, se Deus quiser, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui Tá primeiro, bom. antes de vocês saírem.